Daria para o senhor explicar o crescendo olorização, odor de santidade? Olorização e odor de santidade. O caso é o seguinte: o fenômeno de olorização, você sabe, é a materialização ou de perfume, ou de um remédio, enfim, uma fragrância de algum modo específico. Quase sempre na olorização, visando alguma assistência. Então, é um processo terapêutico, é como se estivesse dentro de uma enfermaria. Agora, o odor de santidade é quando a pessoa que tem muita ectoplasmia, conforme o dia, ela começa a ter o cheiro. Então, ela pode ter um cheiro de perfume, um cheiro de flor, um cheiro de remédio, um cheiro de antisséptico. Está entendendo? Eu já vi muita gente assim. Agora, o caso todo mas não é isso. Eu já vi isso, inclusive, em enfermaria. Que às vezes a pessoa está doente, a ectoplasmia fica alterada, dá efeito físico na pessoa. Eu vi doente que ninguém passou remédio nele e lá no hospital não tinha aquele cheiro. Como é que ele ficou com o cheiro? Ele já tinha dado banho nele, feito uma opção de coisa, não tinha nada. Eles viram o cara pelado, nu, não tinha nada de ter. Como é que é isso? Era o odor de santidade dele, ele tinha ectoplasmia. Agora, o odor de santidade, isso é um termo da Igreja Católica para falar que é o odor de santità, que é um processo dos exorcistas, que eles usaram muito isso. Então, aqui o que eu estou falando é o seguinte: uma coisa puxa a outra, isso tudo existe. Eu já vi os dois fenômenos, isso aí é comum. Por sinal, aqui nós tivemos uma série de olorização. Aqui, para fazer o desassédio, para a gente começar a fazer essas tertúlias. Alguns aí participaram disso. Levanta a mão quem é que viu a olorização que nós tivemos. Pois é. Teve gente que viu isso. Agora, esse fenômeno de olorização, do ponto de vista de efeito físico, é um dos mais suaves, superficiais, vamos dizer, engatinhantes dentro do fenômeno de efeito físico. Sabe? Isso existe. Agora, o que é bom nisso é que, às vezes, dá um certo esbregue em certas pessoas. Entende? Eu já vi gente que devia estar com mau cheiro danado, no entanto, ela estava com perfume. Alguém aqui, você, não sei se você sabe, mas alguém às vezes conhece. Vocês já viram o que é um doente com pênfico foliáceo? Fogo selvagem. E o mau cheiro, pois é. Agora, ó, eu julgava energia numa senhora que havia lá, quando a gente estava começando com aquele hospital de Uberaba, que eu ajudei lá, Aparecida. Eu julgava energia na moça, ela tinha ectoplasmia, começava a cheirar e dar perfume. Não era remédio, não, perfume. Agora, como? A pessoa fedorenta daquele jeito. Agora, só quem já viu o fogo selvagem pode falar como é que é. Alguém mais viu além dela? Não tem, né? Você já viu, né? Você já viu como é que é. Mau cheiro, né? Até hoje ainda está sentindo mau cheiro no nariz, não está? Agora, veja, você pegar a moça que está com as pústulas tudo lá, e a gente passando lá, óxido não sei de quê, óxido daquilo, um milhão de coisas. Eu não sei como é que eles estão tratando hoje. Se tratava muito com uma porção de coisa, né? Agora, então, a hora que passando aquilo tudo, eu julgava a energia nela e começava a recender aquele perfume. Não era remédio, não, perfume. Tudo por causa do efeito físico dela. Esse é quando nós estávamos começando lá com o Hospital da Aparecida, lá em Uberaba. E qual que é a conexão com o tema mesmo, a prescindência das mãos? A questão da olorização, é por causa da questão A da olorização é por causa do efeito físico, né? Ectoplasmia, tudo Pelas isso. mãos. Ectoplasmia, eu tenho que falar nas coisas aqui. Ó. Você vê que eu falei todos os processos de efeito físico ali, ó. Telecinesia, ectoplasmia, materialização, desmaterialização. Isso são os fenômenos de efeito físico. Tá bom. E tem muito mais do que isso. Então, a olorização seria uma extrapolação dentro desse processo todo? Não, Início? é um dos fenômenos. Fenômeno pequeno. Esses aqui são os grandes. Tem dezenas desses fenômenos. Por exemplo, o REPS, é fenômeno de efeito físico. O barulho que dá em certos lugares. Agora, o pior é os litos, quando vem aquele cocô no ar e bate na batina do exorcista. Como eu vi acontecer. Outra coisa, vem pedra assim, ó, se você não tiver cuidado, quebra a sua cara. Pedra pequena, vem no ar assim. Entendeu? Isso tudo é efeito físico. Eles dão vários nomes para isso, que é tudo baseado em lito, que é pedra. Lito.
Entende? Então, essas reações todas têm. Em matéria de poltergeist, efeito físico, assombramento, tem esse fenômeno todo. Qual que é a relação entre olorização e desassédio? A olorização, ela serve para implantar o antissético no ambiente que está ali. Chega num certo ponto que aquilo fica de uma tal maneira que os assediadores e mal intencionados não vão se sentir bem naquele ambiente. Então, eles vão embora porque não está agradando, você está entendendo? Os, como é? Que se retiram. Os incomodados caem fora. Você está entendendo? É isso. Então, a olorização, ela serve para dar um ponto de segurança. Agora, ó, atrás da olorização tem muita ectoplasmia funcionando, quase sempre, todo lado. Agora, aqui no início, nós tínhamos que limpar o ambiente. Então, durante muito tempo, nós tivemos fenômenos. Isso começava tudo lá no Holocico. Lá que eu trabalhava mais com isso. E outra coisa, era espontâneo. Quando eu via, eles vinham. Hoje, depois disso, não precisou mais. Valdo, eu lembrei que também da parte onde o EM, alguns dias antes da CP2, onde reclamaram lá com a faxineira, que tinha um cheiro muito forte. Aí, chegando na CP2, a EM falou, faxineiro era eu. Quer dizer, ele que estava desencadeando o fenômeno. Ele foi lá antes para limpar o negócio. É do jeito que eu fazia. E o pessoal achando que era a faxineira que estava exagerando. Até hoje, a técnica... O ECP2 começa na sexta, o EPICOM vai lá para lá na quarta-feira. Não é assim? Até hoje. E ele fazia isso, às vezes até antes. Ele chegava antes. Tinha lugar que, às vezes, o tal mal e ele, eu queria ir no lugar e falava assim, não vai hoje não, vai amanhã, que nós vamos lá primeiro. Aí eles limpavam todo o ambiente, depois eu chegava lá, para não criar problema para os trabalhos que ele estava fazendo. Isso tudo tinha. Muito lugar foi feito assim. Outra coisa, às vezes era a casa de amigos nossos. Eles falavam assim, não vai lá hoje não, vai amanhã. Eu não sou besta, né? Também não mostrava, não falava nada com ninguém, ficava quieto. Né? Eu chegava lá, já tinha. Aí, às vezes, eu chegava, eles falavam assim, pois é, Valdo, a gente queria que você viesse aqui, anteontem a gente pediu, mas você sabe que de ontem para hoje andou melhorando muito. Eu falei assim, não diga, foi só de falar. Agora, eram eles que tinham trabalhado, não tinha nada a ver comigo.